Olá, saudações a todos. Eu sou Wilson Gonçalves, docente da SEDUC Mato Grosso e idealizador do projeto de divulgação científica História da Arte com o Tio Verso. E eu escrevi esse trabalho junto com a Maristela Carneiro, que é docente da Universidade Federal do Mato Grosso, no Departamento de Artes e no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea. O nosso trabalho trata da obra da artista brasileira Camila Soato. O nosso título é A Tradição Acadêmica e a Fuleiragem, Ressignificações de uma Tradição Artística Eurocêntrica nas Obras de Camila Soato. Então, quem é Camila Soato? É uma artista brasiliense, nasceu em Brasília em 1985 e atualmente trabalha em São Paulo. Sua produção consiste de pinturas em telas e esculturas frequentemente formuladas a partir da apropriação de imagens encontradas na internet, processo esse referido pela própria artista como fuleiragem. Então, esse é um conceito bastante importante para o nosso trabalho, que é justamente o conceito que a Camila Soato coloca como central na sua obra. Aqui é um dos relatos que ela faz na sua dissertação de mestrado, né, ao tratar de como ela chega a desenvolver essa poética. Tá? Segundo relatos de minha avó, aprontei. Saí de casa com uma bicicleta e após um dia inteiro na rua, na tal feira, voltei puxando um cavalo como se fosse um cachorro de estimação, o qual nomeei de Hermeto. Que fuleiragem é essa? Gritou minha avó ao presenciar uma cena tão bizarra. Respondi orgulhosa, troquei a bicicleta pelo pangaré. E ela balançou a cabeça dizendo, não pode descuidar que essa menina faz arte. Ou seja, trata-se justamente de um conceito, né? Ela aborda a ideia de fuleiragem, né, da travessura, da apropriação, né, da peraltice infantil, como uma forma de criar arte, como uma forma poética, certo? As categorias que são mais importantes para o nosso trabalho são essas. São o conceito de arte acadêmica, que está diretamente vinculado com o segundo ponto, que é a tradição artística eurocêntrica, as estéticas decoloniais, a própria noção de fuleiragem e o que se relaciona também diretamente com o conceito de fuleiragem, o conceito de paródia, certo? Então, nós partimos do princípio de que existe toda uma tradição de arte acadêmica que carrega esse legado, né, construído através do discurso histórico do Renascimento até as correntes do século XIX, como o neoclassicismo e o romantismo, que constrói uma ideia do que a arte enquanto categoria respeitável, uma construção hierárquica do mundo das belas artes, da escultura e da pintura. Isso, por sua vez, está ligado diretamente com a ideia de tradição eurocêntrica, né, porque essa é uma tradição que ela é gerada na Europa e ela vai ser difundida pelos europeus. Né, a gente vai ver os principais desdobramentos dela na Europa e nas Américas. Por isso, para nós é fundamental trabalhar justamente com a ideia de estética decolonial. Né? Da mesma forma que os europeus colonizaram politicamente, militarmente, economicamente o mundo inteiro, também esteticamente isso foi feito, porque a arte europeia veio a se transformar em parâmetro universal para as artes visuais. E isso leva a uma situação na qual o discurso do belo que a gente encontra na arte acadêmica europeia vai ser extremamente impositivo, extremamente hegemônico, né? E isso é somente desconstruído através de uma mirada decolonial, de uma mirada crítica sobre isso. Por sua vez, esses conceitos irmãos que nós temos aqui, né, que são fuleiragem e paródia, tratam de como a Camila Soato vai se apropriar da imagética construída dentro da arte acadêmica, da tradição artística europeia, e vai transformar isso em algo dela. Ela vai tornar esse discurso um discurso dela e especialmente vai desconstruir esse discurso do belo utilizando de certos recursos. Então aqui nós temos uma pintura muito conhecida do cânone ocidental, que é a Lição de Anatomia do Dr. Tulpe, do Rembrandt, do século XVII. Então, a Camila Soato
faz uma releitura dessa obra muito conhecida, que é Rembrandt não tem provas, mas convicção que é preciso amar sem temer, né, de 2016. Então, a primeira coisa que você nota é que a estrutura toda da composição é muito semelhante ao original, mas tem a característica do acabamento grosseiro que é próprio do trabalho da Camila Suato. Tem também uma figura feminina seminua ali, que aparece roubando a carteira de um dos personagens, que aparenta ser um autorretrato da própria Camila Suato, né, se apropriando justamente dos valores de uma arte tradicional, de uma arte clássica, para fazer algo que é dela. E aqui a gente tem essa característica também no primeiro plano já, de um humor próprio, que ela usa muito, de um humor chulo, no caso, na figura dos cachorros copulando. Então, tanto referências sexuais quanto referências escatológicas vão ser muito comuns nas obras dela, justamente como uma forma de contraste muito forte, como um choque muito forte com essa beleza clássica que ela está parodiando. Isso aparece novamente aqui, né, nessa releitura de uma obra do Caravaggio, né, do Menino Mordido por um Lagarto, do Caravaggio, que é Caravaggio não tem provas, mas tem convicção que é preciso cagar sem temer. E daí ela introduz esse elemento extremamente chocante da figura do cachorro defecando no primeiro plano ali, ao lado, né, da composição tradicional do Caravaggio, de uma forma extremamente visualmente agressiva. Ela novamente se apropria da pintura do Caravaggio nesse quadro, que é a lição número 16, Desconfie de quem não seja democrático. Ela tem uma série de pinturas que se iniciam dessa forma com lição número tal. Né? Assim, então, são vários deles nos quais ela apresenta algum comentário de teor político ou social. Muitos deles são comentários referentes a debates de gênero, de sociedade, esse daqui especificamente é de política. Né? Então, o que ela faz é criar camadas de discurso. Isso é algo a se notar no trabalho da Camila Suato, a se notar nos títulos desses trabalhos. Então, os títulos são complementares à visualidade da obra. A imagética e o discurso escrito do título se complementam. Né? Então, no caso aqui, ela coloca os Minions, né, que são os personagens da série de animações longa-metragem Meu Malvado Favorito, né, em referência justamente a gíria, o jargão popular do bolsominion, né, referente a uma ala mais reacionária da política brasileira. Considerações gerais a se fazer a respeito, então, dessa estética da Camila Suato. Bom, primeiro ponto, há um diálogo constante entre a arte acadêmica e a tradição artística eurocêntrica como um todo. Então, ao fazer esses trabalhos, ela dialoga intensamente com essa tradição. Todavia, esse diálogo se dá pela via da paródia e do uso de recursos de choque e de estranhamento, como a escatologia e o humor chulo, mas também pela complementaridade entre o texto escrito dos títulos e a imagética pictórica. Então, ao mesmo tempo que ela utiliza esse humor chulo e bastante autoevidente, bastante chocante, ela também usa essa camada de discurso sofisticado, que ela usa trocadilhos, associa termos no título, e o título e a imagem se complementam. Por fim, a fuleiragem de Camila Suato é um discurso visual que descoloniza uma tradição pictórica, questionando hierarquias estéticas, políticas e de gênero. Então, trata-se justamente de uma obra que ataca todas essas questões tradicionais de uma maneira bastante efetiva e complexa. Muito obrigado. Até mais.